Bem, o jogador brasileiro Lucas Paquetá, do West Ham, da Inglaterra, foi denunciado pela Federação Inglesa por manipulação de resultado. Diz a federação que alega-se que ele procurou influenciar diretamente o progresso, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência nessas partidas, buscando intencionalmente receber um cartão do árbitro com o propósito indevido de afetar o mercado de apostas para que uma ou mais pessoas lucrem com essas apostas. Tá aí, ó. É sobre isso que a gente vai tratar aqui no Plantão do Meteoro. Se liga, cara, esse é o segundo volante da seleção, hein, cara? Bem, quem diria, né, Brunão? Bem na hora que a gente encontra um segundo volante pra fazer aquele papel ali meio Paulinho, com um pouquinho mais de qualidade ao meu ver, né? Ele tem um quê meio de futsal, né? O Lucas Paquetá. Mas, enfim, envolvido aí nesse esquema de apostas da Premier League lá, é fortíssimas as bets há muitos anos, né, galera? Há toda uma cultura muito forte de aposta no Reino Unido e ele tá aí agora, enfim, denunciado de verdade, né? Exatamente. É sobre isso que a gente vai falar. E eu primeiro quero explicar para a galera, né, que não sabe, quando você vai apostar nesses jogos aí, primeiro eu não recomendo a ninguém que aposte, tá? Então, todas as paradas aí para mim de apostas, cara, não entra nessa. Existem outras formas de ganhar dinheiro, essa não é uma boa. Mas o que acontece? Nessas apostas, uma das formas de você ganhar é, por exemplo, ao invés de você dizer só quem vai ganhar a partida, é você falar quantos cartões amarelos um time vai receber. Quantos Ou qual escanteios, jogador tudo isso. vai receber isso, quantos escanteios, quantas faltas. Ou seja, você pode, inclusive, criar alguma coisa, tipo, quantos minutos de prorrogação. Ou seja, você tem uma variedade de coisas nesse sentido para poder apostar. Agora, qual é o problema que a gente tem aqui nesse caso? Em 4 jogos em que o Lucas Paquetá ele recebeu o cartão amarelo, foi feita uma investigação e a gente tem que lembrar que é o seguinte: primeiro você é investigado. Depois, se a investigação trouxer indícios da autoria daquele crime e prova de que aquilo aconteceu, prova da materialidade, você tem a chamada justa causa e, a partir disso, você é denunciado. Ou seja, o processo ele começa após a investigação. Ou seja, você é investigado, se acharem que existe ali indícios, você é denunciado. Não quer dizer que o Lucas Paquetá está condenado. Quer dizer que ele foi formalmente processado pela Federação Inglesa e agora ele vai ter um prazo para apresentar a sua defesa. Já tem gente aí falando qual é o prazo dele de defesa. Eu não considero esses prazos a não ser que haja a intimação dele. Então, ou seja, o prazo começa quando ele foi intimado disso. Quando ele foi intimado, começa lá o prazo. E aí o que acontece? Qual é o grande problema disso, né? É que já teve gente que foi punida por conta desse tipo de situação. Só que foram casos em que um foi condenado a 18 meses, outro foi a 21 meses, outro foi um pouco menos. O problema é que esse do Paquetá, digamos assim, o jornalismo inglês tem dito que o caso dele tem sido mais pesado pela influência e como ele teria atuado na manipulação. Obviamente que isso vai estar no processo. Isso é uma coisa que a gente não tem acesso aqui, mas, pelo que diz a imprensa inglesa, esse caso pode até tirar o Lucas Paquetá do futebol. Nossa. De forma definitiva. Então, mas de toda forma, aí eu quero mostrar a matéria para vocês, para a gente falar um pouquinho dela. Tá na tela. Vocês veem aí, olha. Começa assim, ó. Lucas Paquetá é denunciado por suposto envolvimento em apostas da Premier League. Aí ele vai falar basicamente o que a gente está falando, né? Aí aqui, ó, a entidade cita 4 partidas da Premier League nas quais o comportamento de Paquetá é considerado suspeito. Lembrando, ó, abrindo parênteses aqui, é justamente isso. É considerado suspeito. Ele não foi condenado, ele está sendo processado e a inocência dele pode ser provada, porque ele mantém a tese de inocência. Então, se essa tese se confirmar, está inocente, está beleza. Agora, se os indícios mostrarem que ele realmente influenciou, aí é complicado.
E aí coloca aqui, então, seguindo adiante, né? É considerado suspeito. Diante do Lancaster, no dia 12 de novembro de 2022, Aston Villa, em março de 2023, Leeds, em maio de 2023 e Bournemouth, em agosto de 2023. Então, o que acontece? Essa situação diz, né, que ele tentou influenciar com os cartões. Eu vi as 4 jogadas. Acredito eu que 2 delas são duvidosas. Mas é aquela questão. O elemento, ele não é só isso. Tem outras questões que elas são analisadas. Porque se você falar para alguém, ó, eu vou tomar um cartão amarelo, é uma coisa. A outra é você falar, galera, vamos apostar todo mundo aqui que eu vou levar um amarelo, porque eu vou levar. Ou seja, como você age. A atuação da pessoa, ela influencia totalmente. Então, se for comprovado que ele conduziu apostas, isso pode dar muito problema. É diferente, por exemplo, de um jogador brasileiro lá atrás que recebeu 70 mil reais para levar um cartão amarelo. Então, assim, as coisas são diferentes, né? E aí aqui coloca, seguindo na reportagem, né? Segundo o Daily News, a investigação federal foi iniciada depois que foram detectadas as postas suspeitas relacionadas ao cartão amarelo que Paquetá recebeu contra o Bournemouth, que foi 1-1, nos acréscimos do primeiro jogo da temporada 2023-2024 do campeonato inglês. O jogador depois soube o caso em setembro e permitiu que os investigadores tivessem acesso ao seu celular um mês depois, segundo o jornal. Paquetá, que defendeu o Brasil na Copa do Mundo 2022, afirmou no Instagram que é inocente. Então é exatamente isso. Por enquanto, a gente está na questão de presunção de inocência. Mas o que a gente tem, de fato, é o seguinte. Foi feita uma investigação. Essa investigação, inclusive, prejudicou, segundo a imprensa inglesa também, uma negociação do West Ham, que é o time do Paquetá, com o Manchester City, que é o time que queria, em tese, contratar o Paquetá, mas que, por conta da investigação, isso ficou suspenso. Então, assim, se uma investigação já dá problema para um jogador, uma denúncia, um processo, seja ele um processo federal ou um processo na própria liga, muito mais. Então, assim, a gente sabe da grandeza do que está acontecendo. Muito provavelmente, pelo que já aconteceu lá em outros casos, provavelmente ele será condenado. Então, a gente tem que ver qual é a extensão dessa condenação. Eu acho que a Liga Inglesa já deu exemplos para os jogadores não fazerem isso. E eu acho que o que aconteceu com ele é, entre aspas, leve. Eu não acho que deveria ele sair do futebol por conta disso. Entendi. Eu acho que só o susto que ele está tomando já vai ser grande. Então, na minha opinião, eu acho que uma condenação baseada nas provas e essas provas confirmando que ele influenciou nesse resultado dessas apostas, aí realmente eu acho que vale a pena uma punição na média do que os outros jogadores têm recebido. Até mesmo para ser uma coisa chamada equidade, né? Porque você tem que dar uma penalidade de acordo com a extensão do dano. E cartão amarelo em jogo do início de campeonato não é muita coisa, sabe? Então, Brunão, eu acho assim... Pois não. Pode concluir. Não, eu só acho que isso não influenciou tanto o futebol, e na parte de apostas ele pode realmente ter uma condenação, mas acho que ser tirado do futebol por conta disso, eu acho que seria uma coisa muito over em cima do que aconteceu. Pode crer. Ó, eu achei aqui, cara, um vídeo que tem os 4 lances aí que estão sendo investigados do Paquetá. Eu posso tomar a liberdade de lançar eles aqui? Olha, você tem qual é o canal que está disponibilizando esses lances? Sim. Porque geralmente a Premier League ela pode cortar. É Esse mesmo? É o problema. Eles embaçam aqui, será? Eles embaçam, sim. Então deixa pra lá, nem tô tão curioso. Não, mas eu queria ver. Coloca no chat pra galera ver. Melhor. Porque aí vocês vão ver. Tem jogos ali em que, por exemplo, ele tá dando uma entrada dura quando o atacante está indo. Faz sentido. Ele está dando uma entrada no momento cabível. Tem outra que a bola está no ataque dele que ele vai lá e dá uma paulada. Não faz sentido. Então, assim, é por aí que a gente vai interpretando. É do perigo no lance.
não faz sentido uma agressão fora de perigo, por assim dizer, né? Mas é aquela questão também, depende muito de como o jogador se comporta. Porque aquele negócio, apostar em um cartão amarelo do Felipe Melo é uma coisa quase que É o normal. garantida. Mas, pô, tá aí, mas é o segundo volante, cara. É um volante, meu. É o cara que bate mesmo, que tem que tomar ali. Então, tipo assim, é normal, né, pros caras tomarem cartão amarelo, tudo mais. Mas em algumas das imagens ali dá pra ver que o cara deu uma forçada no cartão. E aí, com essa suspeita, enfim, tá aí. Tá denunciado o Lucas Paquetá. Uma pena, cara. Tomara, né, que as coisas se resolvam aí pra ele, até porque nós estamos precisando, né, de um cara que se dê bem ali com o Neymar e tudo mais. Porque, galera, não adianta. A gente pode não gostar do Neymar o quanto você quiser. Em termos de futebol, cara, é o craque da bola e precisa estar junto. Sem ele não tem caneco, irmão. Sinto muito. É opinião dura aqui no Plantão do Meteoro. Mas tamo junto. Olha aí, estive hoje com o Bruno Silvestre. Dá uma olhada no trampo dele aqui em Cidadão Silvestre. Falou? Fica de olho ali, ele tá sempre lançando conteúdos interessantes, também falando bastante sobre o Japão, uma cultura que ele gosta tanto e a gente adora de poder revisitar toda vez que você vem aqui. Valeu, querido. Tamo junto. Valeu. Fechou? E assim, fechamos o nosso Plantão do Meteoro. See you later, motherfuckers. Tchau.